Glória a Deus, salve a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga amém. Amém, amém, amém. Quem está feliz, não, glória a Deus. É isso aí, aleluia. Aproveitando que você está em pé já, né? Cadê sua Bíblia, está aí? A palavra de Deus hoje está em Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago 5,16, lá no finalzinho da Bíblia. Para quem está com a Bíblia aí de papel, né? Para quem está com o aplicativo é só rolar para cima, né? Ou para baixo, como é que é? Tiago 5,16. Em tua presença, Senhor. Amém? Vamos lá. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Eu vou ler mais uma vez agora na NVI, é Nova Versão Internacional, tá? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças nesta manhã, Deus, pela palavra que vem até nós. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que tem interesse em nos curar, tem interesse em nos restaurar, tem interesse, Pai, de fazer com que o caráter de Cristo seja formado em cada um de nós. Por isso nós te damos nesta manhã, Senhor, toda a liberdade. Tenha toda a liberdade, Senhor, através do teu Espírito, fala aos nossos corações. Mostra, Pai, para cada um que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Desde já, Deus, eu te peço que os problemas, Pai, não sejam maiores, as preocupações não sejam maiores, as distrações não sejam maiores do que a tua presença, Pai. E que possamos em ti descansar e aprender, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado. Obrigado. Amada igreja, esse é um texto bem pequenininho, é um versículo, mas é um versículo cheio de poder. Amém, queridos? E é um versículo que nós lemos e lemos e lemos e lemos e de repente a gente fala assim, não está acontecendo, né? Não estou vendo fluir o que aqui está dizendo, né? Eu quero falar que nós estamos no outubro, né? Nós tivemos o outubro rosa, sim ou não? Você vê que existe uma preocupação do mundo, né? Com a tal da depressão, né? O mundo todo, oi? Setembro, não, mas teve outubro rosa. Já estamos no setembro amarelo. Setembro, outubro. Glória a Deus. Aleluia. Faz parte, né? Então nós estamos no setembro amarelo. Sim ou não? O que é o setembro amarelo? Todos contra o suicídio. Agora acertei. Amém? Todos contra o suicídio. Aí depois setembro, outubro. Aí vem outubro rosa. É isso, Vanessa? Todos contra? Nada? Hã? Não, quando foi da depressão? Amém, glória a Deus. Amém, então é isso aí, você vê que existe uma preocupação do mundo, amém? Não é só a igreja que fala disso, o mundo todo fala disso, o mundo todo está preocupado com algo chamado depressão, porque a depressão leva ao suicídio, muitas vezes. Amém, queridos? Então a gente precisa entender o porquê. Por que cada dia que passa, os índices, né, de depressão são maiores. Antigamente você só via pessoas de uma certa idade, né, depressivas. Hoje você vê crianças depressivas. Quem já viu uma criança depressiva? Quem já viu? Sim ou não? E aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que o índice de depressão e o índice de suicídio é cada dia maior? Hoje a gente vê crianças falando em se matar. Está entendendo, querido? Isso não é normal. Isso é uma coisa que me assusta bastante. Porque nós somos igreja, nós somos o povo de Deus. Amém?
e o povo de Deus está na terra para mudar algumas situações. A gente precisa entender que existe um papel que foi colocado sobre as nossas vidas e a gente precisa responder a Deus. Amém? E aqui então a gente vê, né, que a palavra de Deus nos ensina, mas a gente não entende, não toma posse. Não é verdade? Durante muito tempo foi muito comum para todas as igrejas aí a gente tratar a depressão como influência maligna, demoníaca, não é verdade? Então, toda a igreja, a maioria das igrejas, né, olhava uma pessoa depressiva e falava, não, tem que expulsar esse demônio em nome de Jesus, é espírito maligno, é depressão, vamos expulsar, vamos jejuar, orar. E a gente tratava a depressão como se fosse algo espiritual, puro e unicamente espiritual, não é verdade? Isso acabou gerando nas pessoas um fechamento, um medo de se expor, porque quem que ia ser tão louco de chegar e falar assim, olha, eu sou depressivo, correndo o risco de ser visto como alguém endemoniado, não é verdade? Então, a gente precisa entender que Deus está nos ensinando, a cada dia que passa, Deus está nos ensinando. Hoje nós sabemos que a depressão não tem a ver única e exclusivamente com espíritos, mas tem a ver principalmente, né, com o fechamento. Porque tudo que a gente guarda, tudo que a gente fecha vai gerar uma ferida dentro da gente. Não é verdade? A gente sabe que quando a gente vai engolindo coisas e vai guardando coisas, né, uma hora, isso daí vai sair para fora. Né? Então pode vir em forma de depressão, pode vir em forma de doença. Quantas doenças que nós temos foram originadas nas nossas repressões. Não é verdade? Você guarda um ressentimento, aquele ressentimento vira uma mágoa, aquela mágoa vira algo maior e daqui a pouco a pessoa está com uma enfermidade, com uma doença. Não é verdade? Então a gente vê que a depressão, por ter sido tratada há muito tempo como uma doença espiritual, ela acabou fazendo com que as pessoas se fechassem. E as pessoas então se fecham, né, para ninguém saber. Ninguém sabe que eu sou depressivo, né? Eu tenho medo de falar. E aí o que acontece? Não existe cura. A cura não acontece, porque a Bíblia está dizendo, olha, confessar as vossas culpas uns aos outros. Uns aos outros. O que a Bíblia está dizendo é que eu preciso ter alguém em quem eu possa confiar. Amém, queridos? O que a Bíblia está dizendo é que eu preciso ser alguém de confiança. É ou não é? E o maior problema que nós encontramos é justamente na nossa parte. A nossa parte de entender que todo mundo erra, todo mundo peca. Eu sei que todo mundo peca, só que tem pecado que eu me escandalizo. Nossa, meu Deus! Quando na verdade tudo é pecado. Quando na verdade não tem pecadinho ou pecadão. Para Deus pecado é pecado. E quando o pecado entrou no mundo, né, o salário do pecado é a morte. Amém, igreja? Então nós não temos assim condição de classificar o tamanho do pecado. O que nós temos é que entender que a Bíblia está dizendo, não é o pastor Marcelo que está falando, a Bíblia está dizendo, confessai os vossos pecados uns aos outros. Se Jesus está falando confessa uns aos outros, ele está querendo dizer também, olha, todo mundo é pecador e todo mundo tem que entender todo mundo. Posso ouvir um amém? Aí você não tem coragem de confessar, porque não existe alguém que saiba te ouvir. O que acontece hoje? A gente ouve com espírito de crítica. E dependendo daquilo que a pessoa te contar, vai ser a tua reação. E se a sua reação for assustadora, a pessoa nunca mais te conta nada. E aí ela vai começar a guardar dentro dela. E começa a gerar então um monte de coisas. E a gente vê hoje famílias sendo destruídas porque não existe espaço dentro da casa, dentro da família, para a pessoa expor aquilo que ela está sentindo. Não é verdade? Então você pega você pega uma coisa assim que mais cabeluda, né? A gente tem que entender, nós temos que entender que Deus colocou sobre o mundo um negócio chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E não é porque você tem a mesma fé que a minha, não é porque você congrega junto comigo, que todo mundo tem que entender isso, né? De repente as pessoas não entendem, de repente as pessoas não creem como você crê, de repente as pessoas querem fazer do seu jeito, e nós temos que respeitar o direito de cada um, não é verdade?
Então, se alguém chega e te conta, olha, quero te contar alguma coisa, como que você está respondendo a isso? Qual que está sendo o nosso papel para melhorar as coisas na sociedade? Essa pergunta que fica, né? O que muitos não sabem, né, por exemplo, é que a depressão muitas vezes ela foi originada num efeito colateral de um remédio. Tem remédios que o efeito colateral é uma tristeza excessiva. Tem remédios que o efeito colateral é uma irritação muito grande, não é? Tem remédios que o efeito colateral é uma tristeza profunda. Então, às vezes, né, a pessoa começa a se sentir assim e fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? Por isso nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus tem poder para transformar as nossas vidas. Quem crê, diga amém. Amém? A palavra de Deus, ela tem tudo que nós precisamos. A única coisa que está faltando, né, é nós começarmos a colocar em prática, né, aquilo que nós lemos, porque nós encaramos, né, a igreja de uma maneira também diferente, né? A gente encara a igreja como um lugar de um monte de gente santinha, né? Um monte de gente perfeita, um monte de gente que está salva, né? Então parece que a igreja é um paraíso, mas não. Na verdade, a igreja é como se fosse um hospital, não é verdade? Quem vai no hospital para morrer? Ninguém. Alguém aqui está se sentindo mal? Vai lá no hospital para ver se você morre? Ninguém. Todo mundo vai ao hospital para quê? Para sair de lá curado. Sim ou não? Agora olha para a igreja como um hospital, mas um hospital espiritual. E nós entramos na igreja para quê? Para sair daqui curados. O que acontece hoje, na maioria das vezes, 90% dos casos, a pessoa entra machucada na igreja e sai daqui morta. Isso é muito sério, porque nós não estamos cumprindo o nosso chamado. Nós temos que ser bons ouvintes, porque nós também precisamos aprender a pôr tudo para fora. Amém? Eu procuro deixar bem aberto as pessoas que me conhecem mais de perto, né? Eu procuro deixar bem livre. Ó, eu fiz alguma coisa, se não gostou, tal, fala comigo, vem falar comigo, né? Eu estou pronto para ouvir qualquer coisa, porque nós precisamos tirar aquele negócio de dentro da gente. Está entendendo? Então isso, eu gostaria muito que maridos ouvissem isso, porque de repente a esposa quer colocar alguma coisa para você e você não está preparado para ouvir. Esposas, ouçam isso. De repente o marido quer colocar um negócio para você e não está preparado para ouvir. Pais, ouçam isso, porque se tem filhos, os filhos crescem cheios de dúvidas, cheios de sugestões. Vai para a escola e ouve um monte de coisa. E de repente tem que ter coragem de chegar e falar, mãe, pai, é isso, né? Eu estou com vontade de fazer, eu acho que tem que fazer assim. Então você tem que ter discernimento, sabedoria de Deus para lidar com a situação. Posso ver um amém? Eu sei que se nós colocarmos a palavra de Deus em prática, em toda a sua extensão, nós vamos ver famílias restauradas, relacionamentos, casamentos restaurados, curados por Deus. Amém, queridos? Porque essa é a vontade de Deus. Então veja que o nosso papel, qual que é o nosso papel na terra, né? A gente cresce com essa coisa de achar que a gente tem que julgar tudo, né? Porque a gente aprende assim, eu tenho que julgar tudo e todos, mas o que a Bíblia nos ensina através de Jesus é que nós temos 2 mandamentos que nós precisamos aprender a cumprir. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, amém? E o segundo, Jesus disse, semelhante a este, ame o teu próximo como a ti mesmo, amém? Olha só que mandamento profundo. Se nós temos que amar a Deus, e a gente bate no peito e fala, eu te amo Jesus, eu te amo Senhor, você vem adorar a Deus, mas no segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, a gente acha que a gente tem que julgar o próximo, e na verdade não é isso. O que Jesus está falando confessem uns aos outros. Ninguém tem direito de escandalizar, ninguém tem direito de olhar para o irmão e julgá-lo por nada, porque todos nós somos pecadores. Sim ou não? E aí ele continua, olha, e orai uns pelos outros, e orem uns pelos outros. Então o nosso papel, o meu papel, o seu papel, quando ouviram alguma coisa pesada, né? Eu preciso confessar para você uma coisa. O nosso papel é ouvir
Amém, queridos? Ouvir e pegar na mão da pessoa e falar: vem cá, vamos, eu quero orar com você. Vamos orar. Quem está entendendo, diga amém. Vamos orar. Filho, filha, eu estou entendendo tal, você está pensando assim, mas vem cá, vamos orar, dá a mão para mim, vamos orar, eu vou ser seu parceiro de oração e vamos deixar Deus mostrar qual é a verdade. Amém, queridos? E Deus então vai encontrar um lugar onde o poder dele pode se manifestar, porque nós estamos obedecendo ao mandamento de Deus. Amém? É o que a palavra está dizendo, olha, confessei, portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. E o que acontece hoje é assim, confessam uns aos outros e sai falando para todo mundo da vida da pessoa. Está entendendo? E é isso que Jesus está falando, olha, não é para você ouvir e sair falando para todo mundo, é para você ouvir e ajudar em oração. Confessem os seus pecados uns aos outros, né? E orem uns pelos outros. Que maravilha. E aí você pergunta, mas para que eu tenho que fazer isso, pastor? E ele já fala, e ele já responde: para serem curados. Aleluia. Aleluia. Quem está entendendo que aqui Deus está falando, olha, quando você agir assim, curas vão acontecer. O poder de Deus é grande, queridos. O poder de Deus pode entrar em feridas na alma, e pode curar feridas na alma, mas ele precisa da colaboração do homem. Se nós agirmos como colaboradores de Cristo, amém, queridos? A gente vai ouvir coisas e vai orar, entendendo que não somos nós, mas o poder de Deus se manifesta na nossa obediência. Amém? Você vai ver relacionamentos sendo transformados pelo poder de Deus, porque nós entendemos, né, qual é o nosso papel. Alguém aqui já alguma vez passou por situação difícil, que estava te machucando muito, até que você conseguiu falar para alguém, você falou e aquele peso saiu de dentro de você? Quem já passou por isso? Amém? Então você sabe que é verdade o que está falando aqui na palavra. A Bíblia está dizendo, olha, confessai os vossos pecados uns aos outros. Você tem que encontrar alguém em quem você possa confiar. E por que é tão difícil encontrar alguém? Porque nós nunca paramos para pensar o que Deus espera de mim. Amém? Então eu quero dizer para você que nessa manhã Deus te trouxe até aqui para fazer com que você seja um agente de Cristo. Amém? Deus te trouxe até aqui para fazer com que você seja um agente do milagre de Deus na vida das pessoas que te cercam, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, queridos, o nosso desafio é aprendermos a ouvir. Primeiro tem que aprender a ouvir sem criticar, sabe? Ouvir sem criticar, porque o que mais acontece é crítica, né? E cada vez, alguém aqui já foi falar alguma coisa para alguém e essa pessoa já começou a criticar antes de você terminar de falar e você desistiu de falar? Ah, não vou falar mais nada. Já passou por isso? Então, entenda, queridos, que isso é realmente a verdade, né? Nós temos que entender que no ambiente de crítica é um ambiente de julgamento. Onde tem pessoas te julgando, você não tem liberdade de expor aquilo que você quer. Acredite, né? Primeiro nós temos que ser curados, para a gente poder curar. Quem crê nisso, diga amém. Amém? A gente não pode dar nada que a gente não tem. Eu não posso te oferecer algo que eu não tenho, mas eu preciso receber de Deus. Eu recebi de Deus a cura, eu estou curado, eu estou pronto, eu estou preparado. Então agora, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém? E Deus então vai começar a mudar a história da tua família, da tua casa, do teu relacionamento, do teu convívio com as pessoas. Coisas incríveis vão acontecer, em nome de Jesus. Simplesmente acredite, simplesmente entenda que no dia do julgamento, um dia nós vamos estar todos diante do tribunal de Cristo. Sim ou não? Apocalipse 20, 11 em diante, ali fala, né? Eu vi o trono branco, né? Olhei para os céus e vi o trono em que estava sentado o Todo-Poderoso, né? E deles fugiram os céus e a terra. Então ele começa a ter uma visão da volta do Senhor, amém? E de repente ele fala assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, se apresentando diante do trono, amém? Cada um
sendo julgado. Ele fala assim, que na mão dele, eu vi nas suas mãos, na mão direita o livro, e na mão esquerda os livros, que são os livros das obras. Então todos nós que confessamos Jesus, nós tivemos o nome escrito no livro, o livro da vida. Amém? E aí ele continua falando, e cada um foi julgado segundo as obras que estavam escritas nos livros. Então um dia vai ter a volta de Jesus, vai ter o nosso encontro face a face com Ele, vai ter o nosso julgamento, e nós seremos julgados segundo as obras que estão escritas nos livros, amém? São os livros das obras. E aí continua, mas aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida, não vai ser nem julgado, já vai ser enrolado e lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vocês estão entendendo? Então, queridos, nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus está nos ensinando. Nós vamos ser um dia julgados face a face diante de Deus, seremos julgados pelas obras. E quais têm sido as nossas obras? Se você tem uma missão de ajudar a curar, como que você está ajudando? Você está ajudando ou você está matando? Como que nós estamos ajudando? Amém? Então entenda, a gente não precisa querer salvar o mundo, mas salve uma pessoa que está ao seu lado. A gente quer salvar o mundo, quer fazer, eu já vi muito disso, a pessoa vem à igreja e quer ser missionário na África, mas a sua família está toda destruída. Ele não conseguiu ser missionário dentro da casa dele e quer ser missionário na África. Então entenda que as coisas têm que ter um começo, tem que partir da base, e a base é sermos canal de bênção, canal de despejo. A pessoa tem que aprender que ela tem que despejar algumas coisas e pode confiar em você. Quem crê nisso, diga amém. Amém? E quando ela confia em você, então, ela passa a ser curada, porque a oração do justo pode ir muito nos seus efeitos. Quem são os justos? Quem são os justos? Eu, pastor, eu aceitei Jesus, eu sou um justo. Amém? Mas o justo, verdadeiro, é aquele que obedece à vontade de Deus. Amém, queridos? É aquele que recebe tudo isso com naturalidade e que fala, olha, eu não tenho, faz como Pedro, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho a minha fé em Cristo e vamos orar e Deus vai operar entre nós. Amém? Casamentos que estão aí por um fio. Ora, gente, ora, ouve a pessoa e fala, vamos orar, vamos nós dois orar. Eu não estou podendo orar na tua cara, estou odiando você. Deixa isso para lá agora, agora nós vamos orar, porque existe um Deus que vai curar o nosso relacionamento em nome de Jesus. Amém? Então eu vejo coisas acontecendo, eu vejo pessoas sendo curadas, eu vejo famílias sendo restauradas, desde que haja compreensão e obediência àquilo que Deus está pedindo. Amém, queridos? Quem acha que pode mudar a história da sua família aí? Diga amém. Amém? Você pode, desde que você entenda que você é canal de bênção, você foi escolhido por Deus para ser canal de bênção, para ouvir, ouvir e orar, para falar e receber oração em nome de Jesus. Nós temos que ser dessa maneira, desse jeito. Amém, queridos? Através da oração haverá cura, é o que a palavra de Deus está dizendo. Mateus 7, olha como isso é forte, Mateus 7, 1 e 2. Olha o que fala em Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vosão de medir a vós. Amém? Então aqui nós precisamos entender que Deus está falando mais uma vez, olha, tudo que você ouve não é para você julgar, tudo que você ouve é para você orar. Amém, queridos? Porque se você julga, você está dizendo assim, Senhor, olha como essa pessoa é pecadora, eu não sou assim.
Você vai estar sendo associado aos fariseus que batiam no peito e falavam: Deus, olha como eu sou santo. E o que a palavra de Deus está falando: não julga, não tem esse mérito de querer julgar, porque o único que é perfeito, o único que pode julgar é o Senhor nosso Deus, amém? Só Ele é perfeito e só Ele pode nos julgar. O que nos resta é entender que todos são pecadores. Então, cabe a mim, para que eu não seja julgado por Deus, cabe a mim, né, ouvir e obedecer a voz do Senhor. Então, eu coloco em prática aquilo. Eu ouvi alguma coisa? Não, peraí, eu sou de Cristo, né? Eu sou de Cristo, eu não estou aqui para te julgar, mas eu estou aqui para orar por você, e vou orar com você, e nós vamos ver a vitória em nome de Jesus, amém? A gente precisa entender que aqui, em Mateus 7, 1 e 2, aqui nós estamos vendo Deus, o próprio Deus, Ele é a justiça. Ele é tão justo que Ele é justo até com o nosso inimigo, não é verdade? O nosso inimigo, ele age na legalidade que nós damos. Ele não é assim, ele não age de qualquer jeito, ele age na legalidade que você dá, né? A Bíblia fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, quando você resiste ao diabo, fechando as brechas da tua vida, falando não para o pecado, fugindo da aparência do mal, o que acontece? O diabo não tem legalidade para tocar na tua vida, porque Deus é justo, Ele é a justiça, amém? Ele é a justiça. Então perceba que Deus é tão justo, que se Ele te defender, mesmo você estando errado, Ele vai estar traindo a própria essência dEle. A justiça de Deus é perfeita, Ele é a justiça. E aqui Ele está falando: então não julga, eu sou a justiça, não julga, para que você não seja julgado, porque do mesmo jeito que você julgar, você será julgado também, amém? Então isso aqui, a gente leva para todas as áreas da nossa vida. A gente leva para todas as áreas da nossa vida. Eu quero ser abençoado, mas como que eu vou ser abençoado se eu não estou abençoando? Quem está entendendo? Diga amém. Como que eu quero ser abençoado se eu não faço nada para abençoar ninguém? Percebam, gente, que a nossa vida é uma vida de colheitas. A gente planta hoje e colhe amanhã. O que você está colhendo hoje são frutos de sementes que você plantou no passado. Por isso que às vezes você entende a verdade, você começa uma mudança na tua vida, mas a mudança não vem na hora, porque hoje você está plantando, você vai colher no tempo de Deus, amém? Então, não pense assim: eu vou mudar hoje e amanhã tudo vai melhorar. Não, você vai mudar hoje, e o ano que vem, no outro ano, você vai começar a viver a colheita das suas decisões positivas, em nome de Jesus, amém? Porque nós somos servos, filhos do Senhor, servos da justiça. O Senhor é justo. Então, da mesma maneira que eu quero ser abençoado, eu tenho que aprender a abençoar. Eu não posso querer o perdão de Deus se eu não consigo liberar perdão às pessoas. Amém, queridos? A gente é turrão, né? O ser humano é turrão. O ser humano é duro. Sabe, eu conheço pessoas que fazem obra de Deus, fazem tudo, mas não perdoa. Não perdoa. E aí eu falo para você, né? Será que vale alguma coisa? Será que vale você passar 10 anos da tua vida falando não para as coisas do mundo, se você não aprende a perdoar? Porque um dia você vai precisar do perdão de Deus. Eu vou precisar do perdão de Deus. Então eu não posso achar que eu passo a vida inteira torrão, né, com o coração fechado. Não, Deus sabe que eu estou certo, e depois chegar lá na frente e querer o perdão de Deus. Amém, queridos? Então nessa manhã eu sei que Deus, Ele está tocando em áreas da tua vida. Eu sei que Deus está falando com você nessa manhã sobre áreas, sobre situações, sobre pessoas pelas quais você já tinha jogado a toalha, já tinha descartado, mas Deus está te dizendo que existe remédio, amém? E você tem que ser o portador desse remédio, você tem que ser o portador dessa cura que Deus tem para fazer na vida das pessoas. Você tem que simplesmente entender que nós somos dependentes de Deus. Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti em tudo. Se o Senhor não me perdoar, eu não sei o que eu faço. Eu preciso do Teu perdão. Mas para ser perdoado por Deus, a gente precisa começar a ouvir e perdoar, ouvir e orar, ouvir e declarar: Senhor, cura vai acontecer em nome de Jesus, amém? Eu creio que muitas pessoas que estão vivendo momentos de depressão hoje,
hoje, se encontrarem alguém em quem possa confiar, alguém que ore com eles, sabendo o que está fazendo, eu creio que muitas pessoas serão curadas desse mal, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém? Olha que coisa maravilhosa, né? Tem um remédio para a depressão, né? Todos nós gostaríamos de ter o dom de cura, né? Quem gostaria de ter dom de cura aqui? Amém? Glória a Deus, né? A gente gostaria de orar por um enfermo e ver ele ser, né, Jorge? Eu oro e você vai ser curado, a pessoa ser curada. Estou curado! Glória a Deus. Só que a gente vê o dom de cura como algo que vai ser na hora que a gente quiser e do jeito que a gente quiser, né? Eu vou ver uma pessoa na cadeira de roda e vou orar, Senhor, ele vai levantar. Amém, glória a Deus. Mas esse dom de cura não é só nesse momento. Dom de cura você já tem, Deus já te deu, você já é um bem-aventurado, uma bem-aventurada, porque você já tem o dom de cura. É o que a Bíblia está dizendo. Como é que eu não sei, pastor? Eu nunca vi. É porque você não vê a cura que Deus faz na alma das pessoas. A gente só vê a cura física, mas através da cura da alma, curas físicas vão começar a acontecer em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso ou não? Então, em nome de Jesus, né, começa a colocar a sua vida à disposição de Deus, porque o tempo está curto. Nós estamos precisando responder. A gente vê um mundo desesperado, um mundo contrito. Quem já percebeu que as pessoas lá fora têm fome e sede de Deus? Elas têm. As pessoas do mundo têm fome e sede de Deus, mas não confiam naqueles que são de Deus. A partir do momento que eles começarem a confiar em você, eles terão urgência de virem à casa do Senhor. Posso ouvir um amém, queridos? Eles têm que olhar para a gente como se nós fôssemos pessoas iguais e não superiores. Nós temos que parecer assim, somos iguais. Amém? Todos nós precisamos do perdão de Deus, todos nós precisamos do favor de Deus. Então, quando as pessoas começarem a te enxergar desse jeito, cura vai começar a acontecer. Amém? Muitos preconceitos, né, são gerados justamente nisso, nessa nossa interpretação errada do que é a vontade de Deus na nossa vida. A gente olha para Deus e acha que a gente está podendo mais do que todo mundo, e acha que a gente é melhor do que todo mundo, mas isso é uma visão completamente distorcida daquilo que Deus espera de nós. Porque Jesus, ele sempre serviu. Jesus veio ao mundo para servir, né? Eu nunca vi Jesus vindo para mandar em todo mundo. Ele veio para servir, ele veio para ser servo. Não é? Você vê Jesus entrando na casa de um cobrador publicano, não um pecador, um cobrador de impostos. Você vê Jesus entrando no leprosário lá na Samaria, né, que eu preguei semana passada. Você vê Jesus, né, se juntando com pecadores e a todo tempo, a todo momento, porque ele veio para ser servo. Jesus veio para ser servo. Amém? Você viu Jesus julgando alguém? Colocaram uma mulher adúltera lá, pega no ato de adultério, uma mulher pecadora. Muitos dizem, era uma prostituta, né? Colocaram ela de frente com Jesus e falaram: Senhor, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. O que o Senhor diz? Então Jesus, se fosse eu ou fosse você, Jesus fala assim: o que ela fez? Ela está se prostituindo? Perdão nela. Não, mas ele é Jesus. Ele veio para ser servo, veio para ser exemplo. Amém, queridos? E Jesus então não olha, ele não levanta a cabeça, ele não está interessado em nada disso. Ele só quer saber se você tem um coração arrependido. Amém? Jesus nem levanta a cabeça. E Jesus continua ali escrevendo no chão e fala: é justo, porque Deus é justo. E Jesus não podia ir contra a justiça de Deus. Então aí Jesus fala: é justo. Então faz assim: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra.
deixa a liberdade, mas o Espírito Santo já confronta. Porque nenhum de nós aqui somos perfeitos para julgar alguém. Amém, querido? E a Bíblia diz que eram pedras sendo jogadas ao chão. E cada um foi saindo de uma vez. Saiu um, saiu o outro, saiu o outro, saiu o outro, saiu o outro. E quando Jesus levanta a cabeça, só tinha a mulher ajoelhada, chorando, e não tinha mais ninguém. Posso ouvir um amém? Essa mulher encontrou em Jesus o que muitas pessoas querem encontrar em você. Essa mulher podia olhar para Jesus e falar: Senhor, eu tenho vergonha de olhar para a tua cara, eu não vou falar o que eu sou. Está entendendo o que eu estou falando? E nem precisava falar, porque já tinham falado o que ela era. Mas Jesus olha para essa mulher e fala: cadê os teus acusadores, filha? Não ficou nenhum? E ela fala: não, Senhor. Eu imagino que ela olha para trás e fala: não, Senhor, não tem ninguém. E o que Jesus diz para ela? Se eles não te acusaram, eu também não te acuso. Vais, filha, e não peques mais. Amém? Quem concorda que uma mulher adúltera naquela época, uma mulher que se prostituía, quem concorda que ela tinha uma doença na alma muito grande? Quem concorda nisso? Sim ou não? E sabe o que acontece com essa mulher? Depois que ela é perdoada por Jesus, ela não volta para a vida dela. Ela passa a seguir Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém, queridos? Porque houve uma cura profunda na vida daquela mulher. Então, acredite no que a palavra diz. Acredite. Você tem potencial. O poder de Deus habita em ti. Mas você precisa reverter isso em bênção na vida das pessoas. Amém? Nós precisamos ter alguém em quem possamos confiar. Você é membro do Ministério Ágape. Está na hora da gente começar a colocar esse amor de Deus para fora, porque é o que Deus está esperando. É o que Deus está esperando de nós. Quando a gente estava orando para escolher o nome da igreja, né? Tem tanto nome legal, tanta igreja bonita, né? Tanto nome bacana. E nas minhas orações Deus falou claramente, falou: filho, tem muita igreja boa por aí, muita. Mas o que eu estou à procura é de amor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu falei: Senhor, que amor? Ele falou: o amor ágape. O amor que eu tenho por vocês. O amor que foi ministrado quando eu enviei Jesus para morrer por todos. Amém, queridos? Então nós não podemos ser uma igreja só de nome, só de fachada. Nós temos que ser a igreja. Eu tenho que ser igreja. Você tem que ser igreja. Mas não estou falando de você pegar a Bíblia e sair no meio da rua, gritando aos quatro ventos: olha, arrepende-te, pecador. Não, eu estou falando de você na intimidade da tua casa. Você tem que ser a igreja. Posso ouvir um amém? Pastor, mas hoje eu não estou preparado, eu também estou machucado, né? Eu e a minha esposa, nós dois estamos machucados. Quem vai curar quem? Então hoje você vai receber de Deus a cura que você precisa. Amém? E você vai sair daqui hoje preparado. Aonde você for, né? Deus vai colocar situações no teu caminho. Deus vai colocar pessoas querendo falar com você. Você vai até estranhar, você vai falar: meu Deus, o que está acontecendo? Aí você vai se lembrar desse dia. Amém? Pessoas vão te procurar para abrir o coração. Olha, Michele, eu preciso te falar uma coisa. Eu não sei por onde começar. Você vai falar: glória a Deus, Senhor, eis-me aqui. Amém? Amém? Queridos, entenda. A palavra de Deus, ela é retumbante. Ela é retumbante. O que isso quer dizer? Você está ouvindo aqui agora e você vai para casa e o Espírito Santo vai ficar ministrando no teu coração. Você vai ficar ruminando a palavra. Você vai entrar em situações, você vai se lembrar do culto. Você vai falar: puxa vida, peraí. Lá na palavra, lá no culto, a palavra falou que Deus espera algo mais de mim. Perceba que não é nada impossível, né? Deus não está falando para você subir num palanque e falar com multidões. Deus está falando com você: seja um bom ouvinte, aprenda a ouvir. Ouça sem julgamentos. Amém? Porque a nossa única missão é orar uns pelos outros. Então, quando você encontrar alguém que vai abrir o coração para você, e você aprender a ouvir essa pessoa, não se preocupe, porque Deus vai preparar pessoas preparadas
para te ouvir também. E todos serão curados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Sabe por que isso é importante demais, querido? Sabe por que a gente tem que sair das quatro paredes? Sabe por que você precisa sair do papel e começar a viver a palavra de Deus? Porque a Bíblia tem que se cumprir em Romanos 8,19. Romanos 8,19. Fala assim, olha, porque a ardente expectação, olha só, ardente, presta atenção nessa palavra, ardente expectação. Olha só, tem alguém que está desesperado, ansioso, está ardendo no coração, ter esse encontro com você. Quem está entendendo, diga amém. Olha aqui, olha. Porque a ardente expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. E eu pergunto, tem filhos de Deus aqui? Tem filhos de Deus aqui? Glória a Deus. Então, olha como é simples isso, né? A palavra de Deus fala no livro de João, e Jesus veio aos seus, mas os seus não o receberam. Então Jesus veio para quem? Veio para o povo escolhido de Deus, os judeus. Mas os judeus não o receberam. Sim ou não? E aí ele continua, mas, portanto, a todos aqueles que o receberem, não falou o receberam, falou o receberem, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós éramos criaturas, mas a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. Amém? Então você olha para algumas pessoas, né, que estão desesperadas, porque elas esperam a manifestação dos filhos de Deus, e os filhos de Deus não estão se manifestando. Amém, queridos? Como que é essa manifestação, pastor? Eu tenho que fazer chover fogo? Não, essa manifestação é simplesmente agir como Jesus agiria. Tem encontro com essas pessoas lá fora. Está vendo que aqui está falando de mundo, não está falando de quatro paredes de igreja, não. Aqui está falando de mundo. Olha, o mundo espera por você. Quem entende assim, diga amém. O mundo espera por você, ó. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então está lá fora e agir como se fôssemos o próprio Jesus. O próprio Jesus, sabe? Jesus agiria assim, Jesus julgaria assim, Jesus falaria assim, Jesus trairia assim, Jesus olharia assim. Então, se a gente começar a se preocupar com isso, lá fora, no mundo, a ardente expectação da criatura vai encontrar você e vai saber que existe um Deus poderoso para curar em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos tomar posse, porque Deus quer fazer milagres em nossas vidas, né? Então, todos nós, eu, você, a gente pede para Deus dons de cura. Senhor, eu quero curar, eu quero dom de cura. Mas Deus está gritando lá do trono: ei, filho meu, filha minha, eu já te dei o dom, você já tem a cura. Você é a cura. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem nessa manhã, na hora da nossa oração, quem nessa manhã vai ter coragem de se apresentar e falar: Senhor, eis-me aqui, cura a minha vida, para que eu leve cura às nações em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Para você ver como isso é importante, né? Eu quero finalizar com isso. 1 Pedro 1:21. Pedro 1:21. E por ele credes em Deus. Aqui então, a palavra de Deus está falando de Jesus, né? Através de Jesus nós cremos em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, com letra maiúscula. Está vendo aqui, ó? Espírito com letra maiúscula, tem um E maiúsculo ali, isso quer dizer Espírito Santo. Amém?
Quando o Espírito é com letra minúscula, é um Espírito qualquer, mas nós somos purificados pelo Espírito. Purificados onde? Na obediência à verdade, né? Então, eu só posso obedecer a Deus, a verdade é Deus, é Jesus. Eu só posso obedecer à vontade de Deus mediante a presença do Espírito Santo na minha vida. Amém, queridos? Então, se você tem dúvida, se você já recebeu ou não recebeu o Espírito Santo, muita gente confunde as coisas também, né? Receber o Espírito Santo é falar em línguas. Quem disse isso? Quem disse isso? Né? Falar em línguas é uma das evidências do Espírito na vida da pessoa. Mas o primeiro sintoma, né, de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo é a transformação do caráter dessa pessoa. Amém? Ela começa a ter temor de Deus. Ela começa a se esforçar para obedecer à vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Olha só. Purificando as vossas almas pelo Espírito. Então ele está purificando as nossas almas através do Espírito Santo, na obediência à verdade. Então eu estou sendo purificado a ponto de obedecer à verdade, à vontade de Deus, para o amor fraternal. Então qual é o único propósito de Deus nas nossas vidas? Que nós sejamos ministros do amor. Mas que tipo de amor, pastor? O amor fraternal, não fingido. Não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Amém? Então, entenda a profundidade da palavra e da vontade de Deus. Se você tem o coração transformado pelo Espírito Santo, o teu coração agora é puro. E o coração puro não tem maldade para julgar o tamanho do erro do teu irmão. Quem está entendendo? Amém? Agora eu tenho o coração puro e eu tenho que entender que Deus é o remédio que o mundo precisa. Jesus é a cura que o mundo precisa. Mas a cura vai se manifestar onde houver obediência. E a vontade de Deus é que eu e você, ao ouvir, ao falar, estejamos dispostos também a orar. Orar para que haja cura em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Quem está recebendo essa palavra, diga amém em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje. E você vai chegar lá fora, lá na rua, lá no mundo, né? No meio das pessoas, lá no seu trabalho, onde você faz, por onde você andar, vão acontecer situações. E você vai observar que você não vai mais reagir como você reagia. Posso dizer um amém? Você vai sair daqui hoje e você vai perceber, você vai falar, meu Deus, a palavra de Deus está se cumprindo na minha vida, porque eu ouvi e não julguei, eu ouvi e orei, eu ouvi e sei que hoje a cura está acontecendo nessa vida. Amém? Em nome de Jesus eu vejo famílias sendo restauradas, casamentos sendo curados, sendo sarados, eu vejo pessoas sendo edificadas, em nome de Jesus. Amém? Porque nós seremos os porta-vozes, os mensageiros da vontade de Deus. Amém? Não é pelo muito falar, mas é pelo muito viver. É muito viver. É olhar para todo mundo, né, de igual para igual e saber que diante de Deus todos nós somos pobres e nus. Nós não temos nada que nos diferencie, né? Nada que possa chamar a atenção de Deus. Diante de Deus, nós somos todos pobres e nus. Amém, queridos? Então cabe a nós, nessa manhã, vivemos esse milagre, essa promessa do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Amém? Quem gostaria de sair daqui hoje completamente lavado, com a alma limpa, pronto para ser um instrumento de Deus por onde você andar em nome de Jesus? Amém?